E a gente inicia mais um Conexão UFCG. Na apresentação, hoje eu, Suzy Rodrigues e Kênio Alex. A nossa conversa de hoje vai ser com a professora Juliana Dominoni. Ela que coordena o projeto de extensão Diálogo sobre o Divórcio. Professora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada pela presença. A gente queria começar pedindo para você falar um pouco sobre o seu projeto, né? Como ele é desenvolvido, quais as iniciativas, as ações que são realizadas e quem pode participar. Tá certo. Primeiramente, muito bom dia, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e a possibilidade de conversar um pouco sobre esse projeto, que para mim ele é um projeto muito caro, assim, caro no sentido de cuidadoso, importante, né? Ele é um projeto que começa lá no início do século XXI, lá em 2000, 2002, não aqui na UFCG, numa universidade do Rio, eu sou carioca, né? Eu vim de lá, quando a gente estava discutindo as mudanças no Código Civil de 2002 e falando sobre a importância de ampliar a convivência entre pais e filhos após a separação, né? Quando a gente fazia entrevista com os pais e mães que tinham vivenciado o divórcio, depois que a gente desligava o gravador, as pessoas perguntavam: então, a gente agora pode conversar, né? E o que a gente percebia? Que não tinha um espaço para escuta e fala das pessoas que vivenciaram a separação conjugal. E que o espaço do judiciário, ele não permite essa conversa, esse diálogo. Inclusive, as pessoas ficavam muito ansiosas para chegar no dia da audiência, poder se falar, mas quem fala geralmente é o advogado, né? E geralmente a audiência dura 10, 15 minutos. Então, tem muita coisa a ser colocada, falada, sentida, e não tem... o projeto tem a possibilidade de criar esse espaço para fala e escuta, com pais, mães, e hoje a gente incluiu filhos de pais separados, jovens adultos. Não é membros da mesma família. São pessoas que passaram com vivências parecidas. Eu não escuto meu ex-marido, não escuto minha ex-mulher, talvez não escute meus filhos, mas posso ouvir uma outra pessoa, né, que passa a mesma vivência. E a partir dessa rede de apoio, poder daí refletir sobre a minha convivência familiar e como eu estou lidando com esse pós-divórcio. Né? O que é que essas pessoas tanto falam? Muitas coisas. Mas o primeiro a gente recebe pessoas a partir de 16 anos, tá? Jovens, adultos, filhos a partir de 16 anos. E os adultos, né, não tem limite de faixa etária. Então, por exemplo, quando você me pergunta o que eles falam, mas eu acho que uma coisa impactante é que a gente recebe, já em várias versões do grupo, a gente já recebeu adultos de mais de 50 anos como filhos de pais separados, que foi procurar o grupo não como pai nem como mãe, mas como filho ou filha. Que nunca tinha passado por esse processo de escuta, né? E que nunca tinha tido espaço para se conversar e falar, e sentia que como tinha impacto ainda do divórcio dos pais na sua vida, né? O grupo não tem uma... décadas depois de... Sim, os pais tinham separado na infância, né? Então, você vê como isso... E eu acho que é importante a gente dizer que a questão do divórcio não pode ser olhada como um problema, né? Não é uma falha assim que é um problema. O grande desafio do divórcio talvez é como ele é feito, né? Não é a separação em si, mas é a falta de suporte para aquela família que está passando pela separação. Não tem. Eu costumo dizer o seguinte, que existem vários rituais de passagem para o casamento: a paquera, o namoro, o chá de panela, o despedida de solteiro e o casamento. E a família toda, a sociedade se reúne para o casamento. Todo mundo fica feliz com o casamento. Mas o divórcio é só aquelas duas pessoas e a família assistindo. E, geralmente, se tiver tudo bem, ninguém vai se separar. Principalmente tendo filhos. E ninguém tem uma rede para dar esse suporte aí. Ninguém está ali com as pessoas. Então, não tem uma rede. E não tem o ritual de passagem. Então, as pessoas se sentem muito só.
E pelas dores e as mágoas que ficam, muitas vezes os pais estão com tanto sofrimento que não conseguem olhar para a dor do filho, porque a sua dor está muito grande. E perceber que um filho tem sentimentos diferentes do dele. Então, muitas vezes, o que os filhos procuram é poder dizer, falar sobre essa dor, esse sentimento de que o pai e a mãe não teve condição, ou ele tinha medo de falar por aumentar o sofrimento dos pais, ou achar que, assim, um filho falar, eu sinto falta de conviver com meu pai, e a mãe ficar magoada. Um comentário que é comum, né? Já ouvi várias vezes, é de que muitas vezes os filhos se sentem culpados pela separação dos pais, isso é verdade? Muita. E, inclusive, há algumas cenas de exemplos assim que a gente pode falar da marca da mala. Quando os pais arrumam a mala para sair de casa e aí ele vê a marca, lembrar da mala indo, né? Com o pai saindo com a mala, né? Tem até aquela música, a mala já está lá fora, né? E muitas vezes os filhos falam no sentido de que naquele dia eu tinha brigado com meu pai, tinha acontecido alguma coisa, e tem a sensação que se ele não tivesse feito isso, talvez o pai não tivesse ido embora. Estou falando pai porque, em geral, quem sai de casa é o pai, né? E a mãe fica geralmente na residência. Mas podia ser ao contrário, né? Eu acho que a questão mesmo é que o grupo ele não tem a ideia de ser uma psicoterapia de grupo, tá? Isso é importante. A psicoterapia é algo mais aprofundado que precisa que poderia ser de grupo também, mas precisa de um tempo talvez mais aprofundado para trabalhar questões específicas. Como também não é um grupo de psicoeducação, de ensinar como dialogar, ensinar como lidar com a separação. Ele é um grupo, literalmente, para as pessoas terem um espaço para falar sem ser julgado e refletir sobre aquelas temáticas que são comuns das pessoas, né? A entrada dos filhos no grupo, que a gente só fazia antes pai e mãe, foi um grande diferencial, porque realmente os pais com a dor que vêm sentindo com a separação, e muitos vivenciam o divórcio como um luto de uma morte de um ente querido. É uma das perguntas que eu ia fazer, essa questão do processo de luto, né? Fala-se muito sobre esse processo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, se há um período, um prazo aí que o casal, ou até mesmo a configuração, né, o grupo familiar, deva passar, né? E como tratar isso da forma mais natural, se é que a gente pode dizer assim, possível, né? Vivenciando esse luto. Na verdade, as pessoas na nossa contemporaneidade têm a questão de que não podemos sofrer, né? Inclusive, temos que fingir que não há sofrimento e aquela história que a fila anda, né? Pode vir vários, e foi bom para você, foi livramento, mas não, é uma configuração de um projeto de vida, de uma família, de ter filhos. Não acaba a família, mas muda a família, muda a realidade, o cotidiano, e isso é um ponto, inclusive, muito importante a gente ter claro, né? Não, está tudo igual. Não está tudo igual, vão ter mudanças, só que vão ter que ser transformadas e mediadas e adaptadas, né? E o luto, em média, a gente pode dizer que ele dura aí uns 3 anos. Os estudos sobre luto, de forma geral, dizem que ele dura 3 anos. Mas ele é muito específico para cada pessoa. Mas, em geral, a gente quer que a gente pare de sofrer, ter uma pílulazinha e acaba com a dor, com sofrimento. Mas, né, a gente recomenda que se viva esse luto, que se permita sentir, que se permita passar por ele, até para poder, na sequência, na última fase, se reconstruir, né, enquanto sujeito. Porque senão ele pode durar muito mais tempo. Ou então a gente vai repetindo essas histórias nos novos relacionamentos, né? Então, é importante se viver. E a família, eu acho que é uma rede delicada, porque geralmente as pessoas tomam partidos de um dos dois, ou preferem não falar para não magoar. E é importante que a família seja esse lugar que a pessoa possa se sentir segura para poder, ou ser ouvida, pelo menos, né? E sem julgamentos, sem julgar, né? O que a pessoa está trazendo. Se possibilitar dela ser ouvida e falar daquela dor e permitir que ela sinta aquela dor, né? Como a gente pode, né? Você falou dessa questão da família, né? Da participação, da escuta. Como é que a gente pode fortalecer esses vínculos, assim, essas relações, né? Após a separação conjugal? De que forma? Quais as iniciativas?
Pois é, não é fácil, porque, como eu disse, assim, no início, se tivesse tudo bem, não teria se separado. Geralmente, as separações, elas ocorrem ou por uma traição, né, de fato, com outra pessoa, ou traição de um projeto de vida, ou coisas que ficaram doloridas. Então, num primeiro momento, é muito difícil para as pessoas quererem estar juntos, né, e poder dialogar em relação àquele filho. Mas é importante a gente pensar que, assim, uma coisa é a relação entre pai e mãe, outra coisa é a relação do ex-casal, que a gente chama, uma coisa é conjugalidade, outra coisa é parentalidade. Acho que o ponto mais importante é a gente pensar qual é a minha prioridade. Se eu tenho filhos, qual é a nossa prioridade? Prioridade somos nós ou são os nossos filhos, né? E um ponto importante é, geralmente a gente coloca a disputa, o litígio num divórcio, porque a gente olha para o processo como se a criança fosse mais um dos bens materiais. Uma casa, um carro, como se fosse um objeto. Mas ele é um sujeito. E que a decisão do casamento, de ter filhos, de namorar, de ter uma relação sexual, gerar uma filha, foi dos pais, não foi dos filhos. E a decisão de separar também foi dos pais. Né? Lógico que em caso de uma exceção de violência doméstica, de abuso, aí é uma exceção. Mas, em geral, são outros motivos que têm a ver com a relação do casal. E aí o que a gente fala é a importância de cada um tentar viver seu luto, cuidar de si, para poder conseguir olhar para os filhos como uma prioridade e entender que eles vão ter que conviver para o resto da vida, querendo ou não, por conta daquela criança. Tem muitos casos de reclamações, principalmente de pais, né, que as ex-esposas usam os filhos como uma espécie de vingança, né, a briga pela guarda, essas coisas. Tem muita queixa disso? Então, eu sou a professora de psicologia jurídica, né, ali do curso de psicologia. Uma das coisas que eu falo muito para os alunos é que a história legislativa construiu essa disputa. Porque a lei dizia, você quer ficar com o seu filho? Prove que o outro não tem condições de ficar. Não tinha, inclusive, a possibilidade da guarda compartilhada. A guarda compartilhada ela foi regulamentada em 2008. E só no final de 2014 que ela foi mais detalhada no sentido de que seja por uma convivência entre ambos os pais e uma regulamentação maior. Então, eu digo que esse modelo de litígio é um modelo cultural e de histórico que foi construído e que a gente vem, ao longo do processo, tentando desconstruir esse modelo e lembrando de que se separou, hoje a guarda compartilhada é o padrão. Né? Então, como fazer essa guarda compartilhada no sentido de que não é dividir o tempo físico da criança, é a criança sentir que ela tem duas famílias. Na verdade, ela só tem uma. Quem tem duas, né, acho que isso é importante. Eles só estão num novo formato. A família dela não mudou os avós, mudou os filhos. Talvez acrescentem novas relações dos pais e da mãe que vão entrar, que é outro detalhe de complicação novos aí, irmãos, né? Novos irmãos, enfim. Mas entender que essa criança ela pode circular livremente para a casa dos dois pais, consentindo que a casa também é dela. E que os pais possam dialogar, né, sobre isso. Mesmo, eu acho que o WhatsApp foi o grande avanço aí, porque você pode se comunicar sem precisar estar presente e sem precisar ver o tom da pessoa que está falando, né? Eu digo assim, pensa, está com raiva, finge que não viu a mensagem, coloca aquela mensagem que não tem como, né, visualizar que você viu, dá um tempo, acalma, conversa com alguém, xinga no banheiro e depois pensa e escreve, dá a resposta da mensagem, né? Pensando no melhor para os filhos. Sempre. Né? Principalmente na contemporaneidade em que a internet, as redes sociais têm um domínio na vida dos adolescentes que quando o casal está na mesma casa, já tem uma dificuldade de ter um apoio, o controle, está no dia a dia, imagina quando eles não estão na mesma casa. E estão com dor e sofrimento e têm visões de mundo diferentes. Então, acho que o convite a nossa prioridade é quem? Né? Então, é separar. Por isso que eu digo, acho que não é uma mãe ou um pai, a história levou isso e a gente vem tentando modificar. Né? Pensando nos direitos da criança, né?
no direito fala muito no melhor interesse da criança. Eu considero que não é o interesse, é no direito da criança de garantia de convivência familiar. Um fenômeno recente, né, que está sendo apontado aí, é o crescimento do chamado divórcio cinza, que são casais, né, mais maduros, digamos assim, que estão se divorciando. É perceptível isso no programa, no projeto? Sim, eu acho que, como eu digo assim, eu acho que historicamente essas mudanças culturais e a própria possibilidade da guarda compartilhada como um padrão, né, e até o olhar do direito, que eles chamam de uma cultura que volta tentando não levar para o litígio, para a briga, eu acho que a gente vem modificando essa realidade. Né? A gente vem possibilitando outros. E o espaço dos grupos reflexivos, que a gente tem como um projeto, é um espaço para que essa possibilidade, eu não sei se cinza, né? Eu não sei se usando, que é o termo, eu não sei se a gente chegaria, porque não é fácil. Eu também sou mãe separada. Eu quando comecei eu estudo essa temática há mais de 30 anos, tá? Não, desculpa, há quase 30 anos, aí eu já me envelheci demais, há quase 30 anos. Mas eu me separei há 10 anos. Eu, quando casei, já trabalhava com a temática, tenho uma filha de 12 anos, eu estudo essa temática, e para mim não é fácil. Era isso que eu ia perguntar, como foi o processo participando? Não é fácil, mas desde que a gente separou, a gente tem guarda compartilhada. Os dois não são da Paraíba, vivemos da Paraíba separados, e tem um desafio muito grande para conseguir criar nossa filha separada. Então, assim, hoje eu posso falar não só como pesquisadora, mas como mãe e que vivencia isso na prática, e vou te dizer, não sei se seria cinza. Acho que ele tem vários tons, e em algum momento ele está cinza, em outro momento ele está vermelho. A gente, como eu falei, tem vontade de gritar, de falar, mas o termo é usado para amadurecimento. Exato, pessoas mais velhas, digamos assim. Já na faixa etária. 50, pronto. Nesse sentido de faixa etária, mas eu digo que não necessariamente o fato de a gente estar mais velho, que a gente está mais amadurecido. Esse é o ponto que eu queria chegar, né? No sentido de que talvez as pessoas estejam mais velhas, mas não conseguiram elaborar questões para poder lidar com essa separação com o divórcio. Talvez esteja passando com um segundo ou terceiro divórcio na vida. Uma das perguntas também que eu ia aos fazer. 50, né? Essa questão de sobrepor, né, um relacionamento após o outro e sem ter passado por esse processo de luto, né, do qual você falou há pouco, sem ter vivenciado o processo que deveria. Então, muitas vezes há falha novamente, né, num outro relacionamento. Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, se há casos desse no projeto, relatos. Não há um padrão de como as pessoas fazem, né? Mas, assim, é comum hoje em dia a gente ter essa configuração de você ter um namoro em que você, quando na juventude, na adolescência, que já vai para casa do namorado ou da namorada e já praticamente reside na casa com aquela família, e daqui a pouco vão os dois alugar um apartamento e viver juntos, e ali já se configura um primeiro casamento, porque hoje casamento não necessariamente precisa passar pela regulamentação, né, civil, mas coabitam, então, e dali gera uma criança, e daqui a pouco já decide chamar de estar mais junto, e acaba que depois tem um novo relacionamento, e é comum passar aí por 2, 3 casamentos, no mínimo 3, e daí separações conjugais e filhos, talvez, de cada uma dessas relações, né? E acaba que as configurações familiares você vai ter que adequar a essas relações como um todo. E realmente, se você não tivesse permitido viver esse luto, né, você vai direto para uma nova relação e agrega todas essas pessoas que não escolheram estar ali, principalmente para os filhos, né? O novo amor do pai, o novo amor da mãe, isso é um ponto muito importante falar, não significa que vai ser o amor também, o novo amor dos filhos. Não é porque meu pai agora tem uma namorada que ele ama e quer construir uma nova família com ela, significa que eu me identifiquei com essa nova namorada, ou um novo namorado. Então, a gente vai aumentando a complexidade desse processo, né? E que eu acho que a gente tem que estar atento a isso, né? O que significa essa junção dessas novas configurações e que isso causa vários impactos. Parece que é tudo tranquilo, não é? É possível? Tem exemplos maravilhosos, sim,
Mas aí a maturidade e a vivência de luto são importantes para isso, né? A gente tinha conversado a respeito da abordagem com os filhos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, de que forma tem a questão da mala, né, que você falou há pouco, que é um exemplo bem emblemático, assim, bem forte para a criança, mas na questão da conversa, de que forma, né, os pais podem abordar essa questão da separação conjugal com a criança, de modo a não gerar traumas, né, na criança. Eu acho que esse ponto é essencial. Assim, a criança precisa ser considerada no processo, a criança e o adolescente. Não no sentido de que ela tem que decidir com quem ela vai ficar, quais dias da semana, você quer ir para casa do teu pai, não quer. Ela é no sentido de como que ela está se sentindo nesse processo. Ela não escolheu a separação. Eu tenho que lembrar disso o tempo todo. Pode ser que ela até achava que deveria acontecer, porque os pais brigavam muito, né? Mas a escolha e a decisão é do pai e da mãe, né? Mas ela tem que ser ouvida nesse processo. É dolorido, muitas vezes os pais não conseguem nem dizer que aconteceu, né? Pela dor, admitir para si mesmo. Até porque ficam assim, daqui a pouco eles mudam de ideia, a gente daqui a pouco muda de ideia e consegue resolver, a gente não precisa trazer esse tema para eles, né? Muitas mães preferem dizer, quando os filhos é pequeno, que o pai viajou a trabalho. Mas é muito importante não fingir que nada está acontecendo, porque as crianças percebem. Elas não compreendem porque não foi falado para ela, mas elas percebem. Então, é importante chamar, explicar dentro da faixa etária da criança o que está acontecendo, que não necessariamente aquilo pode ser que seja definitivo, conversar no sentido de como é que ela se sente, né? Dizer que o pai e a mãe continuam sendo pai e mãe delas, de que só está mudando como eles vão estar configurando essa vivência no dia a dia, que, né, que o pai ou está voltando para a casa da mãe, ou está indo para se morar em outro lugar, ou eles estão saindo daquela casa, porque é um outro ponto também. Os filhos sentem muito a saída da próprio lar, da própria casa, se eles têm que se mudar, né? Mas mais importante do que sair daquele lugar, eles poderem falar do sentimento deles e entender, a gente está aqui. Independente do que está acontecendo, a gente ama e a gente vai estar dolorido, a gente está em sofrimento. Eu acho que é interessante os pais falarem que também sofre, que é um período que vai, até para ele saber lidar com seus próprios sentimentos, porque senão ele chega na fase adulta e acha que não pode sofrer. E muitas vezes a criança vê, né? E vê os pais sofrendo, né? Vê aquele episódio ali de dor. E aí pode até questionar, né? E internalizar isso sem saber como lidar com isso. Como esses que procuram, depois de 50 anos já, para falar de algo que não pôde ser falado antes. Então, é importante ter esse espaço de diálogo aberto, de esclarecimento, de acordo com a faixa etária do filho. Né? Se estiver muito dolorido, ver com alguém que tem um vínculo forte com aquela criança que pode estar ajudando a fazer essa conversa, mas ele precisa de um espaço para isso. É a questão do apoio que você falou. E que seja falado às claras, né? Não precisa dizer, teu pai me traiu, tua mãe me traiu. Não é esse detalhe, é que as coisas realmente estão acontecendo, não significa que seja definitivo, mas que muita coisa muda. Né? Não é uma morte de fato, né? Realmente muitas pessoas se separam e depois voltam, mas pode ser que não volte. Mas é importante que ela seja olhada nesse processo, seja falado com ela o que aconteceu. Senão, é muito comum, por exemplo, os filhos falarem que, por exemplo, eu lembro de uma criança, de um caso que ela falou o seguinte, que ela viajou com a mãe, já era um segundo casamento do pai. Ela estava falando da madrasta, tá? Ela não estava falando nem da mãe. Os pais dela já eram separados, ela estava viajando com a mãe. O pai tinha casado há 2 anos só. E ela tinha uma relação muito legal com a madrasta, moravam ali junto com os irmãos da madrasta e tinha uma excelente relação com todo mundo. E ela viajou de férias. Quando ela voltou, o pai tinha se separado, já estava numa nova casa. E ela, quando foi buscá-la, já foi para o novo apartamento. E nada foi conversado com ela. Ele só disse, a gente se separou. Mas não falou o porquê, não teve uma conversa com a madrasta. O pai pediu para ela sair do grupo de WhatsApp da família dele. E aí, depois de um tempo, acho que talvez em uns 4 ou 5 meses depois, que alguém de amigos falou, você conversou com sua filha o que estava acontecendo?
Não. Mas é importante? Sim. Né? E aí ela fala que foi muito importante do pai chegar e conversar, e o quanto ela sentia falta da madrasta e da meio-irmãos, vamos falar assim, e que ela não sabia se podia procurar ou não procurar. De achar que estava tendo algo errado ali, né? De procurar. E então, realmente, eu acho que os pais têm que pensar isso. As novas configurações não são tão tranquilas assim. Não quer dizer que não tem que ser feito, mas a gente tem que ter cuidado com os filhos. Né? Caberia aí uma política pública em relação a isso? Sim. Eu acho que a gente já tem políticas públicas que são, inclusive isso é a base do direito, né? A família é a base da sociedade. E tem a política pública do SUAS que fala também como a base é a família, né? Inclusive da configuração dos vínculos. No entanto, a questão da separação, muitas vezes, ela não é vista como algo que tem que ser trabalhado dentro das políticas públicas. Fala-se de mãe solo em várias configurações, ou pai solo, mas não se discute o impacto da separação nessa configuração. Inclusive, uma das nossas propostas dos grupos reflexivos com pais, mães e filhos de pais separados é levar para grupos dentro do Serviço Único da Assistência Social, para CRAS, CREAS, né, para a gente poder estar criando esse espaço de diálogo. Um grande exemplo que eu acho que eu posso trazer, básico, é quando os pais moram em bairros diferentes e precisa se pensar num transporte público de uma criança que tem uma guarda compartilhada e a criança fica 2, 3 dias na casa de um e 2, 3 dias na casa de outro, só que a obrigação do transporte é ir na casa de um deles, não se há uma configuração de ir na casa dos dois. E aí a criança acaba tendo que ficar só os 5 dias na casa de um deles e perde a convivência com o outro. Por essa questão logística. Né? Pela logística. E aí eu costumo dizer assim, mas aí a criança não é melhor ter uma rotina, as pessoas perguntam muito, não é melhor ela ter uma rotina e ter uma casa durante os 5 dias da escola, né? Do horário comercial e da escola, na casa de um pai, só ir final de semana para a casa do outro genitor, que geralmente é o pai. Falei assim, aí eu costumo dizer, não, porque aí ele fica o pai do final de semana, o pai do lazer, o pai McDonald's, o pai que só passa a mão na cabeça, que só, né? E não é aquele que educa. Mãe solo, né? A mãe, que educa, que senta para fazer o dever de casa, que dá um limite. A mãe fica extremamente sobrecarregada. Eu costumo dizer, a gente foi rasgar a sutiã na praça pública, mas a gente acumulou funções, a gente não dividiu funções. Os pratos não equilibram. Não. E se a gente pensar que na contemporaneidade a mulher está num mercado de trabalho há muito tempo e nessa sobrecarga, quem vira a rede de apoio são as avós. Ou então alguém que a gente contrata para ficar na casa. Ou uma vizinha, ou uma amiga próxima. Então ela não vai para uma outra casa. A avó não vai para lá com outra educação, com outra referência, e muitas vezes a educação da avó, mesmo sendo a mãe, não é a mesma da filha, né? Então, tem conflitos de gerações. Por que não pode ir para a casa do pai? Por que ir para a casa do pai significa uma mudança de rotina? Porque não estão resolvidas questões de luto e porque os pais não estão conseguindo colocar em prioridade os filhos. Estão priorizando qual é a minha percepção sobre a educação dos filhos, do outro. E eu não quero ouvir, ou não estou tranquila para negociar com o outro sobre a educação daquela criança. Professora, quem quiser participar é um programa? É um projeto de extensão. Projeto de extensão. Como é que ele participa? A gente abre esse projeto a cada semestre, inclusive o edital está aberto agora para a gente enviar os projetos para começar a partir de junho, provavelmente, e a gente deve estar lançando ele lá em julho ou agosto, né, um novo grupo, mas basta se inscrever pelas nossas redes sociais. A gente vai estar fazendo a divulgação no momento oportuno, mas pelo Instagram, Diálogo sobre Divórcio, né? Ali, se ficar atento, a gente já pode vocês já podem receber informações sobre a inscrição. É um formulário, geralmente, de inscrição. Os encontros, professora, como é que eles são feitos? Online, presencial? Qual a periodicidade, né, dos encontros? Certo. Pelo edital, a exigência é que seja um projeto oferecido para a comunidade presencialmente. Mas como a gente sabe que a demanda é muito grande,
né? E até na própria Paraíba, às vezes fica difícil para as pessoas chegarem por questão de trabalho, distância, transporte. A gente geralmente oferece um presencial e um outro online. São geralmente encontros de uma vez por semana, de 1h30, com pais, mães e filhos de pais separados, jovens adultos. É importante esclarecer, não são membros da mesma família. São pessoas que não se conhecem, que representam um desses papéis, tá? E que vão estar lá escutando uns aos outros, né? Professora, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. E a gente agradece a essa participação. Eu que agradeço a oportunidade. A gente encerra o programa de hoje e até a próxima.